Bom, isso é uma coisa que a gente escuta de muitos criadores de conteúdo, se não de todos hoje em dia, e comigo também não é diferente, né? Que a gente recebe muita mensagem de gente desabafando, gente dizendo que está passando por um momento difícil, que está com depressão, né? E que muitas vezes os nossos conteúdos ajudam de alguma forma, né? E é lógico que é bom saber disso, é bom saber que a gente consegue ajudar de alguma forma, mas ao mesmo tempo é tanta gente, mas tanta gente sempre falando a mesma coisa, né? Que chega uma hora que a gente começa meio que a normalizar isso, tá ligado? Tipo assim, a gente banaliza, né? Não é mais nenhum grande problema, assim. Tipo, estar fudido da cabeça é o normal mesmo, tá ligado? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre isso, né? Mais voltado especificamente pro tipo de depressão que eu imagino que seja o que afeta mais o meu público, que imagino que seja também o que me afetou, né? Durante a vida, porque imagino que a gente esteja ali meio que dentro de uma determinada faixa etária, dentro de uma determinada classe social, né? Porque, enfim, né? Às vezes a gente se afunda tanto, a gente se emaranha tanto na nossa própria depressão, nos nossos próprios problemas, né? Que a gente não consegue enxergar muitas vezes o bagulho com clareza, né? E na internet tem tanta gente, mas tanta gente falando bosta sobre esse tipo de assunto, né? Que às vezes o pessoal acaba indo atrás de alguma coisa pra, né, na esperança de melhorar e acaba até piorando, tá ligado? E é até por isso, na verdade, que eu procuro sempre ir na contramão desses discursos motivacionais, né, que tem de monte por aí. Eu coloco esses títulos, tipo, ah, você não vai vencer na vida, você é insignificante, né? Só que não é no sentido pessimista, é lógico que serve também como clickbait, né? Eu sei que vocês sabem disso, mas na verdade a minha intenção é sempre tentar mostrar o quão maravilhoso é ser insignificante, né? O quão libertador é saber que a vida não se trata de vencer ou de perder, né? Só que a gente está tão imerso na ideologia, né? A gente está tão habituado a entender a vida como se ela fosse uma competição, que às vezes as pessoas não conseguem nem entender direito o que eu estou falando no vídeo, né? Uma coisa que eu recebo muito comentário de gente falando é que eu nunca chego em lugar nenhum nos meus vídeos, tá ligado? Nas minhas filosofadas, ou que pelo menos as pessoas não entendem aonde eu quero chegar, né? Que não tem uma conclusão. E eu acho isso muito interessante, porque pra mim sempre parece muito claro, lógico, né? A conclusão de tudo que eu penso, das coisas que eu digo nos vídeos, mas eu acho que isso também é um reflexo da nossa cultura, né? Da nossa cultura que é muito voltada assim para um raciocínio linear, né? Uma coisa assim muito tipo assim buscando as conclusões, buscando as finalidades, né? Essa noção de que os fins justificam os meios, como se os meios por si só não tivessem nenhum valor, né? Que você pudesse jogar fora todo o meio contanto que o fim fosse glorioso. Eu acho que isso é muito impregnado na nossa cultura, né? A gente assiste o filme esperando pelo grande finale, né? E se o grande finale não vem, a gente entende que todo o processo do filme foi uma bosta, né? Tipo, por mais que o filme tenha sido legal, você estivesse entretido durante o processo inteiro, né? Se ele não termina num grande finale, você joga fora o processo, né? Tipo assim, não valeu de nada a história ter sido boa até aqui se não teve uma grande conclusão, né? E, e na verdade, né? Na verdade, se a gente for ver, eu acho que é exatamente por isso que o discurso dos coach faz tanto sucesso em lugares que nem o Brasil, né? Primeiro porque tá todo mundo fudido, e aí os coaches chegam com esse discurso completamente linear, né? Um discurso completamente superficial, um discurso que só intelectualiza um pouco o senso comum, né? Coloca o senso comum em palavras um pouco mais bonitas. E aí é muito fácil a gente se identificar com eles, tá ligado? Porque eles estão falando as coisas que a gente já pensa, né? E aí, enfim, né? Eles colocam a vida dessa forma linear, né? Como tipo, ah, você está se fudendo hoje, mas o grande momento está por vir, né? Está por vir. E aí, quando, né, para você conseguir alcançar este grande momento, você simplesmente compra o meu curso, né? Você compra o curso, você paga um dinheirão para ter um curso onde o cara já fala tudo que você já pensava, só que com palavras mais bonitas, né? E o que eu quero dizer é que o problema está exatamente aí, né? O problema está em acreditar que é possível vencer na vida, né? Eu não estou dizendo que
você tem que aceitar que você sempre vai ser o fudido, tá ligado? Não é isso. Eu tô dizendo que você já não é o fudido agora, né? E mais do que isso, eu tô dizendo que mesmo se você, entre aspas, vencer na vida, né? Mesmo se você alcançar aquilo que a sociedade vende como sendo o vencer, né? Ainda assim você não vai sentir que venceu. Porque a vida não é uma competição, não dá pra vencer. Aparentemente, né? Aparentemente, existe algum mecanismo evolutivo no nosso cérebro e na forma como a qual a nossa mente se constitui, que faz com que a gente tente encontrar sentido em tudo, finalidade em tudo, né? Na filosofia os caras chamam isso de teleologia, né? E é tão natural pra gente raciocinar de forma teleológica que a gente acaba, na maior parte das vezes, acreditando que a própria natureza, que o próprio universo também são teleológicos, mas eles não são, tá ligado? O universo não tem um propósito, não tem um sentido, não tem uma finalidade. É a nossa mente que atribui finalidade às coisas, mas as coisas em si não têm finalidade intrínseca. Tá entendendo? É lógico que se a gente for se aprofundar nisso, né, igual eu faço nos vídeos mais filosóficos, a gente pode acabar chegando na conclusão de que nós somos parte do universo, né, que nem eu sempre falo, nós somos parte do universo. Então a nossa capacidade de enxergar a finalidade nas coisas é, de certa forma, uma característica intrínseca do universo, né, porque nós estamos contidos nele. A gente pode chegar nessa conclusão, faz sentido, é a conclusão que eu chego, mas aqui nesse vídeo especificamente eu não quero me aprofundar esse tanto, tá ligado? Eu quero parar antes disso. Eu quero que vocês entendam que a nossa vida e o universo e a natureza não tem um sentido intrínseco, tá ligado? Somos nós, com a nossa capacidade de atribuir finalidade às coisas, que enxergamos sentido na vida, mas a vida em si não tem sentido. É a nossa inteligência que liga os pontos e faz parecer que tem sentido, mas naturalmente não tem. E eu sei que, né, isso pode ser meio difícil de engolir no começo, né, porque o senso comum ocidental, que é completamente pautado pela filosofia cristã, pela filosofia liberal, acaba levando a gente a imaginar que se a vida não tem uma finalidade intrínseca, então não tem por que existir moral. Então tudo bem se eu cheirar pó, então tudo bem se eu matar, tudo bem se eu roubar, porque se a vida não tem um propósito intrínseco, então tudo que importa é o prazer máximo e imediato, tá ligado? É putaria, é droga, é comer cogumelo, comer puta, e não tem por que eu ter amor pela minha própria vida e nem pela vida de ninguém, né? Mas olha, esse tipo de pensamento não faz sentido nenhum, na verdade. Não faz sentido nenhum. Esse tipo de pensamento só surge quando você ainda está imerso na ideologia cristã liberal. E aí você está julgando outra premissa de realidade a partir dos valores da sua própria premissa. Isso não faz sentido. Porque, olha só, né? A palavra finalidade, ela deriva da palavra fim, né? Ela vem da palavra fim. Quando você acredita que a vida tem uma finalidade intrínseca, igual é pregado no cristianismo, por exemplo, né? Você necessariamente passa a viver pelo fim da vida, né? Que nem eu falei, os fins justificam os meios. Você não mata, você não rouba, você não enche a cara, porque você acredita que se você fizer tudo isso, no fim da vida você vai ser cobrado, né? Você vai ser castigado. Ou seja, você vive pelo fim. Você trata o processo da vida com um certo pesar, tá ligado? Como se o processo da vida fosse uma espécie de mal necessário, né? Um bagulho ruim que você precisa passar para no final dela você alcançar a eternidade. Entende? Agora, quando você inverte esse raciocínio, né? Quando você entende que não existe finalidade na vida, você percebe que tudo o que você realmente tem é o próprio processo do viver. Você percebe que tudo o que todo mundo realmente tem é o processo, cada um do seu próprio viver. Quando não existe finalidade, o valor está no processo em si. Entende? E aí é natural que você queira fazer desse processo o mais prolongado e o mais satisfatório possível para todo mundo, né? Para você e para todo mundo. Quem me acompanha mais de perto já está cansado de saber, né, que eu nunca bebi, eu nunca fumei na vida, nunca pisei numa balada a minha vida toda.
Vocês acreditam nisso? Eu nunca pisei numa balada a minha vida toda. Mas a grande questão é que eu não preciso me controlar para viver assim. Vocês entendem? Não é como se eu tivesse uma puta vontade de ficar bêbado, mas eu me controlo porque eu sei que é errado, tá ligado? Não é isso, eu não acho que é errado. Eu não passo por esse processo de autopunição, de sacrifício, tá ligado? É só que eu amo tanto, mas tanto a minha vida, eu amo tanto a minha sanidade, a minha vigília, que a minha maior felicidade tá em contemplar o aqui e o agora com todas as forças da minha cognição. Não tem nada mais prazeroso para mim do que simplesmente estar vivo. Vocês entendem isso? Eu sei que quando eu morrer não vai ter um paraíso. Eu não vivo esperando que os fins justifiquem os meios, porque os meios se auto-justificam, eu querendo ou não, eu entendendo ou não. O fato de eu estar aqui e agora já é lindo por si só, mano. É maravilhoso por si só. O fato da vida não ter uma finalidade intrínseca não significa que ela não tenha valor intrínseco. Tá ligado? O que eu tô dizendo é que o valor da sua vida tá em cada respiração que você dá. E não só no final dela, e nem só nos momentos de prazer, entende? Você não precisa sair correndo desesperado para aproveitar o máximo da vida antes de morrer, porque você já tá aproveitando, mano. Cada segundo de cognição já é maravilhoso por si só, mano. A impressão de que você deveria ser, ou de que você deveria estar fazendo qualquer outra coisa que não isso daqui, é uma ilusão, mano. É uma ilusão que não faz sentido nenhum. Estar exatamente onde você está agora, mesmo com todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, é lindo, mano. É lindo de qualquer jeito, você enxergando essa beleza ou não. Sabe que, até alguns anos atrás, eu costumava ver rodando aí nas redes sociais, na época acho que ainda era mais Facebook ainda, uma dessas frasezinhas de autoajuda, né? Tinha aquelas imagens, aquelas paisagens bonitas, e no meio tinha aquelas frasezinhas que dizia alguma coisa mais ou menos assim, eu não sou as coisas que me aconteceram, tá ligado? Tipo assim, eu sou o que eu sou. Eu não sou as coisas que me aconteceram, alguma coisa assim nesse sentido. E eu sempre achei isso um absurdo, tá ligado? Porque a beleza da vida tá justamente em contemplar a si mesmo enquanto essa consequência complexa e fenomenal de tudo que te aconteceu. Não só durante a sua vida, mas até antes dela. Se a sua mãe não fosse a sua mãe, se a sua avó não fosse a sua avó, se o seu avô não fosse diabético, você não seria quem você é. E se você não fosse quem você é, você não poderia nem estar aqui desejando ser outra coisa. Tá ligado? Todo o sofrimento vem do desejo de ser algo que você não é. E eu não tô falando, né, que nem eu disse lá, eu não tô falando que você tem que calar a boca e se contentar sendo esse saco de bosta aí. Não é isso, tá ligado? Não é isso. Eu tô falando que você já é maravilhoso agora. Você já é maravilhoso hoje. Não tem nada que você precise se tornar, entende? O simples fato de você ser essa consequência exata de uma série de eventos singulares que vieram se desenrolando desde o começo do universo até aqui, isso já é lindo por si só. É tipo uma pedra preciosa, né? Um diamante, ou seja lá o que for. A raridade do diamante e, consequentemente, a beleza do diamante está justamente no processo de formação dele. Está na série de condições específicas que foram se desenrolando no decorrer de milhões e milhões de anos para formar aquela pedrinha azul ali. E o que eu estou dizendo aqui é que você, né, você que está me ouvindo neste exato momento, você é muito, mas muito mais complexo e mais raro do que qualquer diamante, mano. Você é a estrutura mais complexa, mais rara e mais fascinante de todo o universo, mano. Isso não é, tipo, eu não tô falando, não é autoajuda, não. Não é autoajuda. É verdade, é um fato. A gente nunca encontrou no universo inteiro uma estrutura mais fascinante do que essa daí, que é o seu corpo, tá ligado? Você é a coisa mais valiosa do universo, tipo, naturalmente. Naturalmente. Não tem como a matéria se organizar em nenhuma outra forma mais complexa do que isso aí, mano. Então toda vez que você ficar triste por não ter dinheiro, por não poder viajar, por não estar dentro do padrão de beleza, por ter tomado um fora da morena, ou seja lá o que for, lembra do quão raro e do quão fascinante você é. Mesmo sendo essa merda aí. Sendo essa merda aí, você já é a coisa mais rara do mundo, mano. Lembra que antes de tudo isso,
Você é o universo inteiro se manifestando, né? Você é uma manifestação única de uma eternidade inteira. Na eternidade inteira nunca vai ter um cara exatamente igual a você, sofrendo igual você tá sofrendo agora. Isso é lindo, mano. Isso é lindo por si só, tá ligado? Ser exatamente quem você é aqui e agora é lindo por si só, mesmo com todo o seu sofrimento e com todas as suas inseguranças. Agora, dito tudo isso, eu sei que, ainda que você entenda e até concorde com tudo isso que eu estou falando, né? Não é fácil de manter isso em mente em um mundo que vive cobrando que você seja algo que você não é o tempo inteiro. Por isso que, e eu acho que alguns de vocês já perceberam isso há algum tempo, né? É que eu sempre tento me posicionar em algum lugar entre o misticismo oriental e o materialismo ocidental, né? Porque no meu entendimento, não basta a gente se fechar em qualquer misticismo que seja, a gente se limitar, né, a um misticismo e acreditar que o mundo inteiro vai mudar naturalmente se cada um encontrar a paz interior de forma individual, tá ligado? Assim, o contrário é a mesma coisa, tá ligado? Não basta também a gente se fechar em algum tipo de materialismo vazio, né, e acreditar que as pessoas vão mudar individualmente a forma de entender a vida, simplesmente alterando as condições materiais em que elas estão inseridas. Não vão. Não vão. Tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? Aliás, eu tenho para mim que o motivo pelo qual a visão de mundo cristã liberal é tão forte é justamente porque ela dá conta de responder todos esses aspectos, né? Ela abrange e ela responde todos os questionamentos das pessoas, do nível material ao nível espiritual, entende? E o que eu estou tentando desenvolver aqui é uma alternativa a isso, uma alternativa completa, né, que esteja de acordo com o entendimento científico que a gente tem do universo hoje em dia, né? Porque, que nem eu falei, não adianta nada você saber o quão maravilhoso ou o quão maravilhosa você é se você vai chegar na sua escola, vai chegar na sua faculdade amanhã e vai continuar sofrendo bullying por causa da sua aparência. Não adianta nada você entender o quão pequenas são as relações sociais perto da imensidão do cosmos se você vai chegar no seu trampo amanhã e os seus colegas vão estar inventando intriguinha com o seu nome, seu chefe vai estar sendo escroto com você, né? Você não pode fazer igual os monges, tá ligado? Abandonar tudo e viver no topo da montanha, isolado de tudo e todos. Você precisa continuar vivendo a sua vida, né? E para isso, você precisa continuar inserido nessa lógica que faz questão de te lembrar todo dia o quão fracassado você é. Essa lógica que fica botando na sua cabeça que você deveria ser outra coisa, que você só vai ser feliz quando conseguir o carro do ano, o celular do ano, quando conseguir botar silicone nos peitos, quando conseguir namorar a modelo, ou seja lá quem for, tá ligado? Então, eu acho que o primeiro passo é entender de onde vem tudo isso, né? É entender que algumas pessoas, muito poucas, se beneficiam do mundo ser como ele é, né? E essas pessoas naturalmente vão fazer de tudo para que o mundo continue desse jeito. E não é difícil de enxergar quem são essas pessoas, porque tudo o que a sociedade fica enfiando na nossa cabeça que a gente precisa ser é o que essas pessoas já são, né? Elas são a nossa referência de sucesso. E, portanto, é natural que essas pessoas não queiram que os valores da nossa sociedade mudem, porque elas representam esses valores. Eu estou falando dos bilionários, estou falando das celebridades, né? Estou falando das pessoas que são vendidas para a gente como sendo as vencedoras dentro dessa lógica que entende a vida como se fosse uma competição, né? Aquele ali é o fim cujos meios devem justificar. E é para chegar ali, né? Ou pelo menos para se aproximar daquilo ali um pouco, que você se fode hoje, né? Que você passa a perna no seu colega de trabalho, que você mente nas redes sociais fingindo que você tem uma vida que você não tem. E assim, né? Isso não quer dizer que você tem que ter ódio de todos os bilionários e todas as celebridades porque eles são maus, né? Não é isso que eu tô falando, tá ligado? Essas pessoas, na maior parte das vezes, essas pessoas nem sequer fazem isso conscientemente, né? Mas como essas pessoas têm dinheiro, né? E elas possuem os meios de reprodução da vida das pessoas, inclusive os meios de comunicação de massa, elas acabam, mesmo que involuntariamente, moldando a ideologia das pessoas para os interesses delas. É natural que seja assim.
E se fosse eu lá, provavelmente seria a mesma coisa. Se fosse você lá, seria a mesma coisa, né? Porque o problema está na estrutura e não no indivíduo. Então, que nem eu falei, né? O fato de você individualmente compreender o quão gigante você é e o quão linda é a sua existência, não vai impedir o seu colega de trabalho de ser escroto com você. Não vai impedir o governo do seu país de continuar fazendo merda. Não vai impedir você de ser assaltado na esquina. Não vai, tá ligado? Mas quando você deixa de enxergar esses eventos como se eles fossem uma mera questão de índole, né? Como se o mundo se dividisse entre pessoas que fazem o bem e pessoas que fazem o mal, você pelo menos consegue direcionar a sua indignação para o lugar certo. Ao invés de você ficar cultivando ódio pelo seu colega de trabalho, você compreende a estrutura em que ele está inserido e que faz com que ele acredite que vale a pena ele ser um escroto com você só para ele ganhar algum tipo de status, ou seja lá o que for, entende? Você deixa de levar pro pessoal, mano. Isso faz toda a diferença pro seu psicológico. Quando você deixa de levar pro pessoal, né? É lógico que não vai impedir que ele, né, da noite pro dia não vai impedir que ele deixe de ser escroto com você. Mas se você pelo menos deixar de levar pro pessoal, é uma solução mais imediata, tá ligado? Uma coisa que você pode aplicar na sua vida e que vai realmente melhorar a tua forma de viver imediatamente, tá ligado? Porque o problema real tá na estrutura social que fica martelando na sua cabeça que ser você não é o suficiente, né? Que você precisa de um celular mais moderno, sendo que o seu ainda funciona perfeitamente. Que você precisa viajar só para tirar fotinho nos pontos turísticos, postar no Instagram para fazer inveja nos seus amigos, porque você ficou com inveja quando você viu a fotinho dele lá no ponto turístico, né? Que você precisa ter a pele mais clara, que você precisa ter os peitos gigantes, que você precisa ter o nariz de algum outro jeito, entende? Então olha só, né? O processo que eu estou falando aqui para viver pelo menos um pouco menos deprimido, né, consiste desses dois passos, né? O primeiro passo é você tomar consciência de que a sua existência por si só, já é linda em todos os aspectos, mano, entende? Você é a estrutura mais complexa e mais rara e mais fenomenal que existe em todo o universo. E não tem nada que você precise se tornar além do que você já é. A sua existência por si só já é um milagre de tão raro que você é. Já é lindo por si só, tá ligado? Já tem valor intrínseco, mesmo sem ter finalidade. E o segundo passo é compreender a estrutura socioeconômica que faz com que todas as pessoas que você conhece e todas as instituições que você frequenta fiquem colocando na sua cabeça o exato contrário disso, né? Que você é só mais um, que você é um bosta, que seria melhor se você fosse de outro jeito, né? Que se você continuar se fudendo hoje, você não vai conseguir nada amanhã, né? Não é interessante para essa estrutura que você esteja satisfeito com quem você é, que você esteja satisfeito com o aqui e o agora. Por isso é natural que todo mundo fique tentando te convencer todos os dias de que você é um fracassado. Entende? Não necessariamente porque as pessoas são más, mas porque elas também estão inseridas nessa mesma lógica, nessa mesma ideologia. Até os bilionários estão inseridos nessa porra, entende? Por isso que eles nunca estão satisfeitos, mano. Até eles acreditam que tem algum lugar para se chegar e nem eles sabem onde é que é esse lugar, entende? Essas pessoas também são vítimas e assim como você, elas também sofrem das mesmas inseguranças que você. E é exatamente por isso que elas te fazem mal, porque elas acreditam realmente que vocês estão competindo para ver quem é o mais bonito, quem é o mais competente, quem é o mais rico, quem tem mais seguidor, ou seja lá o que for, entende? É muito importante manter essas duas etapas em mente, porque assim, né, e aqui eu falo por experiência própria, porque eu já falei isso diversas vezes, né, que apesar de eu ter nascido numa família católica, ter estudado numa escola católica, eu tinha aula de religião toda semana nos bagulho, né, mas assim, eu sempre me interessei muito por ciência, e eu também tive contato com as filosofias orientais desde muito cedo, então desde muito cedo eu criei consciência do tamanho do universo e da minha raridade, tá ligado? Eu sempre dei muito valor para minha própria vida, para minha própria existência. Eu nunca fiquei apostando numa vida após a morte e eu nunca me esforcei para tentar ser algo que eu não era. Tá ligado? Só que o problema é que em todos os ambientes em que eu era obrigado a frequentar, eu estava sempre sendo julgado, sempre sendo cobrado para agir de outra forma, sempre sendo feito de bobo, né? Gente passando a perna e tudo mais.
E eu tinha certeza de que eu não estava fazendo mal para ninguém. Então por que todo mundo continuava sendo escroto comigo, tá ligado? E aí, por ignorância em relação à estrutura socioeconômica, por ignorância em relação à ideologia hegemônica, eu acabava caindo quase que numa lógica meio incel, né? Uma lógica meio red pill, tá ligado? Eu ficava com raiva das pessoas individualmente. Eu achava que todo mundo era meu inimigo, todo mundo era escroto e só eu era o iluminado, que escapou da Matrix, tá ligado? Tudo isso porque eu não entendia que todos nós, estávamos inseridos nessa lógica de competição. Nós tínhamos sido ensinados desde pequeno a competir uns com os outros, né? Eu acho que tem também uma questão meio psicológica aí no meio, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm personalidades diferentes e elas interpretam a realidade de formas diferentes. Sempre foi muito difícil para mim entender algumas lógicas sociais, algumas cobranças, alguns padrões, né? Porque tinha um monte de coisas que as pessoas exigiam de mim sob o argumento de que era natural, tá ligado? É natural que você queira isso, é natural que você goste daquilo nessa idade, né? E eu simplesmente não tinha interesse nessas coisas, né? Então foi se tornando cada vez mais claro para mim que, na verdade, nada daquilo era natural, né? Aquilo ali era só uma construção social imposta por uma estrutura na qual todo mundo que eu conhecia estava inserido e todo mundo aceitava aquilo como se fosse natural. Eu estava sendo forçado a agir naturalmente. Vocês entendem a brisa, mano? É aí que você começa a perceber que tem algo errado, né? Você percebe que tem algo errado quando você é forçado a agir naturalmente. Se é natural, não teria por que ser forçado, tá ligado? Não era natural, aquilo não estava dentro de mim, eu não tinha vontade daquilo. Eu estava sendo ensinado a agir naturalmente, né? E eu não sou autista, tá? Antes que falem, porque vira e mexe, aparece gente aí nos comentários me diagnosticando, né? Com neurodivergência, os caralho tudo. Mas não é essa a questão, mano. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão tentando individualizar o problema de novo, né? Como se o problema não fosse a sociedade, fosse eu que sou autista, sendo que eu nem sou, né? Então, assim, quando eu compreendi isso, né? Quando eu compreendi que era uma questão estrutural, eu passei a ver a situação de cima, tá ligado? Eu passei a buscar entender as causas que levam ao comportamento das pessoas, ao invés de simplesmente ficar com raiva delas individualmente. Mesmo que seja difícil na hora, eu sei que é difícil, porque às vezes as pessoas são escrotas, você fica com raiva, né? É difícil manter a cabeça no lugar quando as coisas acontecem, mas é um exercício que vai se tornando mais fácil conforme você pratica. Hoje em dia, que eu já falei, né, em outros vídeos, eu praticamente não consigo mais enxergar eventos isolados, né? Não existem eventos isolados, mano. A realidade é um contínuo, tá ligado? Se você for puxando o fio, se você pegar qualquer coisa ao teu redor, qualquer situação, qualquer objeto, e for puxando o fio, você vai chegar sempre no Big Bang, tá ligado? Você sempre consegue encontrar a causa de tudo. As coisas, elas não saem do nada, entende? E desde que eu passei a enxergar as coisas dessa forma, o peso no meu psicológico aliviou muito. Porque eu entendi que nada, absolutamente nada no mundo é pessoal. Nada é pessoal. Não existe isso. Não existe. Quem me odeia, não me odeia porque o nosso espírito não bateu. Não existe espírito, não, amigo. Tá ligado? A gente não tá mais na Idade Média, não. Quem me odeia porque foi coagido a me odiar por uma estrutura que nos coloca um contra o outro. Tá ligado? Não tem nada que eu precise me tornar, mano. Eu já sou a coisa mais fascinante que existe em todo o universo. E o cara que me odeia também é. Essa que é a brisa, entende? O cara que me odeia é tão raro e tão fascinante quanto eu. E se ele me odeia hoje, é só porque ele ainda não entendeu exatamente isso. Ele ainda não entendeu o quanto ele e o quanto eu já somos maravilhosamente perfeitos. E a gente não precisa se tornar nada, a gente não precisa competir para ver quem é melhor, a gente já é perfeito nós dois. Entende? E é isso. Que nem eu falei, o meu psicológico aliviou muito quando eu passei a ver a vida dessa forma. E eu espero que com o tempo, conforme você pratica essa visão de mundo, se você quiser, claro, se é que algo aqui fez sentido para você, eu espero que alivie para você também. E é isso. Desculpe qualquer coisa, espero que vocês tenham entendido a conclusão. Espero que vocês tenham entendido que eu cheguei em algum lugar. E, enfim, espero que vocês tenham gostado dessa merda e é nóis, mano. Beijos. Bom,
o mundo tá uma merda, tem um monte de coisa acontecendo agora, todo dia em 2025, né? Coisas absurdas, que beiram o cômico muitas vezes, para dizer o mínimo. Parece que o pessoal tá tudo doido, rapaziada. Na política, na arte. Entrarão na minha casa e normalizarão o absurdo. A gente tá vivendo numa época em que todo mundo tá falando cada vez mais e se entendendo cada vez menos, né? Essa é a sensação que eu tenho. Acho que muita gente tem essa sensação também. E hoje eu queria filosofar sobre isso aqui junto com vocês, meus amigos. Vocês são meus amigos? Porque eu queria filosofar com os meus amigos sobre as causas da confusão em que o mundo se meteu. Não que eu saiba, né? Não tenho aqui a ambição de explicar porra nenhuma, afinal porra nenhuma sou. Mas eu tenho alguns insights, se é que está podendo usar esta palavra estrangeira, e queria compartilhá-los sem muita pretensão, como sempre. Algumas coisas vocês já estão cansados de me ouvir falar, o pessoal que me acompanha, porque eu sempre toco nesses assuntos, nesses vídeos mais filosóficos, mas sempre tem alguma coisa nova para acrescentar, um jeito diferente de abordar as mesmas questões e deixar mais claro, né? Que nem, por exemplo, a questão de vivermos num mundo de conhecimento altamente especializado, extremamente especializado. Isso por si só não é um problema. Muito pelo contrário, aliás, né? Foi justamente essa capacidade da gente se especializar em questões tão pequenas, em aspectos tão particulares da natureza, que nos rendeu a ciência moderna, a tecnologia que a gente tem hoje. E isso começa lá em Newton, desenvolvendo o método científico, a física clássica, passa por uma série de pensadores durante todo o iluminismo, pensadores de áreas diferentes que se inspiram no sucesso de Newton na física para aplicar o método científico, cada um na sua respectiva área. E isso vai levando a uma sucessão de descobertas, ao desenvolvimento de tecnologias cada vez mais sofisticadas, que culmina na Revolução Industrial lá no século XVIII. Lógico, não é essa a única causa da Revolução, tem todo um contexto econômico, social envolvido, mas claro que o conhecimento técnico acumulado durante todo esse período é essencial, né? O problema é que naquela época, e isso ainda ressona nos dias de hoje, grande parte das pessoas ainda pensa assim, se acreditava que eventualmente a gente chegaria no limite da matéria, né? Como se a complexidade de um sistema fosse diminuindo quanto mais a gente adentrasse ele. Esse é o pensamento reducionista que pauta quase toda a modernidade. Quase toda. São poucos os pensadores modernos que não entram nessa brisa. Hegel e Engels são duas exceções. Mas a maioria parte da noção de que se a gente se especializar bastante o suficiente, uma hora a gente vai entender absolutamente tudo sobre o objeto que está sendo estudado. A gente vai esgotar o objeto. Tá ligado? Hoje essa visão vem mudando, né? O processo é lento, como diria Mano Brown, mas hoje a gente vem desenvolvendo a noção de que talvez sistemas complexos sejam fractais. Um fractal, para quem não sabe, é um sistema que mantém os mesmos níveis de complexidade em todas as escalas, em todas as dimensões, né? Por exemplo, a Via Láctea é um sistema complexo, né? Ninguém tem dúvida da complexidade da Via Láctea. São bilhões e bilhões de sóis se movendo mecanicamente, respeitando as leis da física, interagindo gravitacionalmente entre elas ou com outros corpos celestes, né? Enfim, a Via Láctea é um sistema extremamente complexo. Só que dentro da Via Láctea está o sistema solar. E dentro do sistema solar está o planeta Terra. E se a gente pega para analisar o planeta Terra enquanto um sistema, apesar dele ser infinitamente menor do que a Via Láctea em tamanho, né? Ele apresenta ainda assim um grau de sofisticação, um grau de complexidade que por si só se assemelha e talvez até supere o da Via Láctea como um todo, né? São bilhões e bilhões de seres vivos vivendo na Terra, interagindo a nível biológico, a nível químico, a nível social, né? Enfim, a Terra tem processos muito mais dinâmicos, muito mais imprevisíveis do que a Via Láctea como um todo, que é regida pelas leis mecânicas da gravitação universal. Entende? E dentro do planeta Terra a gente ainda tem
a gente, né, tem o ser humano, tem o cérebro humano, com bilhões e bilhões de neurônios interagindo entre si, produzindo redes, produzindo sinapses, produzindo memória, produzindo consciência. O cérebro humano, enquanto um sistema, é mais complexo do que o planeta Terra inteiro, que é mais complexo do que a Via Láctea inteira. Uma célula humana já é um sistema mais complexo do que a Via Láctea como um todo, né? Todas as interações que acontecem dentro e fora da célula são muito mais complexas e imprevisíveis do que a Via Láctea como um todo, que pode ser calculada em equações determinísticas, né? Então, essa noção de que a especialização eventualmente poderia esgotar o conhecimento acerca de um sistema não é verdadeira, aparentemente. Porque quanto mais você se aprofunda num sistema complexo, pode ser que mais complexo ele vá ficando. Ou, no mínimo, o nível de complexidade vai se mantendo igual em todas as dimensões, em todas as escalas do sistema. Entende? Eu nunca esqueci, eu estava nos primeiros anos da faculdade e um brother meu tinha conseguido um estágio numa empresa grande lá, e ele estava mó feliz e tal, né, que tinha conseguido o trampo na área. E aí eu perguntei o que ele ia fazer lá na empresa, né? E aí ele me falou lá o nome da posição dele, né, da vaga que ele tinha pego. E eu não lembro exatamente como que era o nome, mas eu lembro que, assim, quando ele falou aquilo não significou nada pra mim, tá ligado? Era como se fosse assim, sei lá, tipo, analista de performance de dados externos, tá ligado? Tipo, um bagulho, tipo assim, um monte de nome, né? E aí eu tive que perguntar, né, tipo, mas o que exatamente você faz, né? Como que é o dia a dia de um analista de performance de não sei o quê, né? E aí ele falou que ele preenchia umas planilhas e depois comparava com não sei o quê e depois enviava para não sei aonde. E a sensação que eu tive no fim foi de que nem ele mesmo sabia o que ele estava fazendo, tá ligado? Ele sabia a parte mecânica, a parte técnica, né? Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não sabia exatamente o que aquilo representava para a empresa e muito menos para o mundo real. Entende? É muito parecido. Não sei se vocês estão assistindo aquela série Ruptura. Está lançando agora a segunda temporada e é fantástica, né? Já é uma das minhas séries preferidas. Que, assim, né? Ignorando todo o contexto da série, até para não dar spoiler, os personagens eles trabalham numa empresa e a função deles é ficar selecionando uns números na tela e arrastando os números para a lixeira. Eles não fazem ideia do que significam aqueles números, por que eles têm que arrastar para a lixeira, mas é a função que foi dada a eles e eles fazem sem questionar, tá ligado? É isso, né? Isso é um sintoma da especialização excessiva. Porque, que nem eu falei, né? Os níveis de complexidade de um sistema são infinitos. Você pode passar a sua vida inteira se especializando num pedacinho minúsculo da realidade que você não vai esgotar esse pedacinho. Entende? E aí chega uma hora em que você tá tão lá no fundo da coisa que você acaba se alienando de todo o resto. Você trabalha numa empresa lá, olhando aqueles números na planilha, e você não sabe nem o que aqueles números representam no mundo real e como que eles se conectam com outras coisas. Entende? É que nem quando eu converso com alguns amigos que fazem terapia, e eles me contam das conversas que eles têm com os psicólogos, com as psicólogas, né? E isso não é uma crítica à psicologia, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, aliás. Mas, às vezes, conforme eles me falam, né, sobre as conversas deles, eu me pego pensando assim, né, pô, talvez, se o psicólogo soubesse um pouco sobre economia, soubesse um pouco sobre história, talvez ele tivesse um arcabouço maior de conselhos para dar para os pacientes, tá ligado? Afinal, os pacientes estão inseridos numa economia, estão inseridos num processo histórico, e talvez para entender exatamente como o paciente pensa, fosse preciso entender com mais profundidade a sociedade onde ele está inserido, né? Só que se a gente vai seguindo essa linha, a gente pode perceber, por exemplo, que o contrário também vale, né? Que o ideal seria que o economista também soubesse de psicologia, de biologia, né? Afinal, a economia emerge de uma organização social de base biológica, né? E para entender de biologia, você tem que entender de química. Para entender de química, você tem que entender de física. Então, olha só, né? O psicólogo perfeito, ele teria que ser formado em física, em química, em biologia, em economia e em psicologia. Lógico que isso é impossível, né? É impossível ser especialista em tudo. E eu mesmo
não me consultaria com um psicólogo que dedicou mais tempo da vida dele estudando outras coisas que pouco tem a ver com a psicologia, né? Então, lógico, né? A gente não tem que acabar com a especialização. A especialização é maravilhosa, ela nos trouxe coisas maravilhosas. Eu mesmo, se não fosse pela minha especialização, eu nem sequer poderia estar trabalhando aqui no Japão, né? O meu visto aqui no Japão é o visto de especialista. Parando para lembrar agora. É um visto de especialista, né? Mas a tendência é que, em conjunto com a especialização, a gente vá aprendendo a manter o contato com o todo, né? A gente não pode perder de vista a maneira como a gente se conecta com todo o resto. Porque senão a gente cai na pós-modernidade, que é onde nós estamos. Nós vivemos numa distopia pós-moderna. Isso é o cyberpunk, na verdade, né? A crítica do cyberpunk, para além da parte científica, da parte tecnológica, está em retratar uma distopia pós-moderna no nível social, né? A pós-modernidade é uma consequência natural da modernidade, do iluminismo, né? É sempre assim, toda ação gera uma reação, né? A história, aparentemente, não é uma bola de neve. Ela é um pêndulo. Ela vai e volta, né? Só que ela não vai e volta exatamente do mesmo jeito toda vez. É um pêndulo caótico. Ou que nem eu costumo brincar dizendo que a história é um pêndulo de neve. É uma mistura de um pêndulo com uma bola de neve. Ele vai e volta, mas ele vai acumulando neve também. Ele vai se transformando a cada volta, né? Eu já falei isso em outros vídeos, que a evolução é um processo irreversível. A entropia é irreversível. Por mais que você tenha animais que resguardem características genéticas que eventualmente voltam a se manifestar milhões de anos depois, o animal não volta a ser o mesmo animal que ele era no passado. Por mais que algumas características possam voltar, elas voltam num contexto diferente, né? Elas voltam afetadas por milhões e milhões de anos de evolução no meio do caminho. A nossa história é assim também, né? As discussões que a gente tem hoje no Twitter não são essencialmente diferentes das discussões que os filósofos tinham lá em Atenas 500 anos antes de Cristo. Só que, ao mesmo tempo que não é essencialmente diferente, também não é 100% igual, né? Porque, como eu disse, é um pêndulo de neve, o contexto atual é diferente. E hoje, o senso comum ocidental, pelo menos, é completamente pautado por essa perspectiva pós-moderna em resposta à modernidade, né? Toda a minha formação acadêmica foi pós-moderna. Eu tive uma formação pós-moderna. E provavelmente muitos de vocês também, que são formados em humanas principalmente. A pós-modernidade foca na desconstrução. Hoje em dia a gente tem esse costume, né, de falar que fulano de tal é desconstruído. Ele é um cara desconstruído. Essa é uma expressão tipicamente pós-moderna, que é um efeito direto da especialização excessiva que começa lá na modernidade, né? A gente se especializou tanto, mas tanto, mas tanto, em pedacinhos tão pequenos da realidade, que a gente desconstruiu a realidade. A realidade está em pedaços na pós-modernidade. As pessoas não são mais capazes de relacionar as coisas, de ligar os pontos, né? Cada indivíduo vive no seu microcosmo fractal, fascinado com o infinito que existe em si. Você pode passar a vida inteira mergulhando em si mesmo, que você nunca vai se esgotar. Mas quanto mais você se afunda em si, mais você se aliena, mais você se esquece que você não existe sozinho. Você existe em relação, você existe em relações. O Alan Watts tem uma frase legal que ele diz que hoje em dia as pessoas pensam tanto que chega uma hora que elas não têm mais nada para pensar senão os próprios pensamentos. Você se afoga em si mesmo. Por isso que a pós-modernidade é essencialmente individualista. Cada indivíduo possui a sua verdade, cada indivíduo é um universo particular. E isso é bonito de certa forma, isso dialoga com as filosofias aqui do Oriente, inclusive. Cada coisa que existe é uma manifestação de todo o cosmos. É ver o mundo inteiro em cada grão de areia, né? William Blake. O universo inteiro existe holograficamente em você, é o princípio hologramático do Edgar Morin. A noção de que o todo está contido em todas as partes. Você é a consequência exata do universo inteiro até aqui. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. O problema é que a pós-modernidade, até por não ser uma religião, como o budismo, como o taoísmo, ela não encontra saída prática nessa incursão. Na pós-modernidade você não desperta, você não transcende.
E aí você não tem para onde escoar o relativismo. Você fica preso no próprio ceticismo e acaba sobrando só a sua verdade particular como sendo a realidade última. Tá ligado? E quando a sua verdade particular conflita com a verdade particular de outra pessoa, como as duas possuem a mesma validade ontológica, tudo que resta é guerrear. O mundo vira uma disputa de verdades, uma disputa de narrativas. Esse é o mundo em que a gente vive hoje, né? Um mundo alimentado pela lógica das redes sociais, em que o algoritmo acaba te fechando em bolhas que só reverberam a sua verdade particular, de modo que você vai se tornando cada vez mais alienado de todo o resto. Você valida ou cancela um discurso dependendo de se ele ecoa na sua bolha ou não, né? O conteúdo, a coerência, a estrutura lógica do discurso vai perdendo importância para os interesses particulares de cada indivíduo, de cada grupo, de cada bolha, né? Isso fica ridiculamente claro no Ocidente. Aqui no Japão isso ainda não é tão evidente, na China também não, aparentemente. Mas na América e na Europa isso é gritante. A cosmovisão das pessoas deixa de ser concebida a partir de um sistema de pensamento e passa a ser composta por uma série de opiniões isoladas, né? Uma colcha de retalhos. Eu já falei isso em vários vídeos, né? Em vários vídeos. É como se você estivesse montando um carinha no videogame. É como se você tivesse uma pool de opiniões prontas dentro da sua bolha de pensamento e você vai escolhendo a dedo as que você gosta e as que você não gosta. Você não entende o raciocínio lógico que leva à concepção daquelas ideias. Você só adere à opinião depois que ela já está pronta, sem nem saber que muitas vezes ela contradiz alguma outra opinião que você já tinha antes. Tá ligado? É exatamente daí que surgem os Keynes Wests, as Emílias Pérez, as Alices Wendel lá da Alemanha, né? Indivíduos cuja existência já é uma contradição, né? Simplesmente porque a realidade para essas pessoas está tão fragmentada que elas já não conseguem encontrar relação entre as diferentes pautas que elas defendem, ou entre o que elas defendem e o que elas são, né? Tudo se resume a uma disputa de poder para tornar a sua verdade particular a norma. Eu não acho que o mundo hoje seja pior e nem muito diferente do que ele já foi no passado, mas eu já consigo sentir o Zeitgeist, o espírito do tempo, o pêndulo da neve da história começando a pender para o outro lado de novo, né? Mais uma vez, o processo é lento e a evolução é irreversível. A modernidade vai ser completamente superada e, em seguida, a pós-modernidade também. E aqui a gente já vai entrando na era da complexidade, a era do pensamento complexo. A teoria da complexidade, no meu entendimento de merda, é a síntese da modernidade e da pós-modernidade, né? A gente supera a linearidade, o mecanicismo, a gente supera o reducionismo iluminista, mas sem perder o rigor científico, e a gente admite a complexidade, a gente admite a interdependência, a recursividade, mas sem cair num relativismo absoluto, né? Quando a gente alcança esse equilíbrio, fica tudo muito mais claro. Alguns princípios da teoria da complexidade, que nem a autopoiese do Maturana e Varela, o princípio hologramático, a dialógica do Morin, os fractais, a emergência, a teoria do caos, a própria cibernética, os atratores estranhos, a mecânica quântica mesmo, né? Quando você entende, você fica tipo Buda. Igual sempre foi, só que 2 dedos acima do chão, né? Em quase todos os meus vídeos filosóficos, às vezes até no Instagram, aparece gente me perguntando se eu acredito ou não em Deus, se eu me considero materialista ou idealista, se eu sou determinista ou não. E eu nunca respondo essas perguntas simplesmente porque eu não tenho resposta para elas. Não porque eu ainda não tenho conhecimento para responder, mas porque da forma como eu concebo o universo hoje, essas perguntas para mim já não fazem sentido. É como se você chegasse para uma pessoa que nunca jogou LOL na vida e perguntasse: você acredita que sedenta por sangue é melhor que hidra raivosa? Tá ligado? Eu não tenho como responder a pergunta se eu não parto das mesmas premissas que você.
Hoje, parece tão óbvio para mim que o ovo não vem antes da galinha, assim como a galinha não vem antes do ovo. Que a consciência não vem antes da matéria, assim como a matéria não vem antes da consciência. Parece tão claro para mim que a causalidade é uma impressão, né? O universo é tipo uma serpente que você vê passando do outro lado da cerca por uma fresta. A fresta é pequena, você não consegue ver a serpente inteira. Você vê primeiro a cabeça passando, depois o corpo e no fim a cauda. A cauda da serpente não é uma consequência da cabeça. A serpente não nasce primeiro só a cabeça e depois vai crescendo o resto do corpo, né? A serpente só existe inteira. Se você pudesse dar a volta na cerca, você veria a serpente inteira. Você veria cabeça e cauda simultaneamente lá do outro lado, mas você não pode. Então tudo que te resta é tentar prever, a partir da cabeça, como que vai ser o resto do corpo dela. Que tamanho que ela vai ter, que cor ela vai ter, se vai ter um chocalho na cauda ou não. Entende? A serpente não é uma sequência de eventos. Ela é inteiriça. Você que não consegue ver ela inteira porque você está espiando por uma fresta. Então você pode ter a impressão de que depois que a cabeça passa, ela deixa de existir. Ou que antes de a cauda chegar, ela não existia ainda. Mas a verdade é que tanto a cabeça quanto a cauda sempre estiveram lá simultaneamente. É assim que eu entendo o universo. Um bloco dinâmico, inteiriço, acêntrico, que qualquer pedaço poderia ser o começo e qualquer pedaço poderia ser o fim. Não faz sentido falar de causa e efeito. Não faz sentido falar de materialismo, de idealismo, de determinismo, porque os efeitos são tão essenciais para as causas quanto as causas para os efeitos. Você pode dizer que a serpente começa na cabeça e termina na cauda, mas você também pode dizer que a serpente começa na cauda e termina na cabeça. Ou você pode dizer que ela começa no meio e se estende para os dois lados, terminando na cabeça numa ponta e na cauda na outra, né? Essa escolha depende de você, da sua interpretação, da sua subjetividade, mas nada disso muda o fato de que a serpente está lá, inteira, desde o começo. Quando você entende que tudo sempre esteve lá simultaneamente, que nada antecede nada, algumas questões simplesmente desaparecem, tá ligado? E eu sinto que a síntese da modernidade e da pós-modernidade vai nessa direção. A teoria da complexidade vai nessa direção. O conflito não vai terminar com um lado vencendo o outro, tá ligado? A gente não vai responder as perguntas que faltam e descobrir quem estava certo e quem estava errado. A gente vai perceber que as perguntas em si não fazem sentido, tá ligado? Essa é a minha brisa. E esse vídeo, no final, acabou ficando um pouco mais poético do que eu imaginava. Eu costumo falar assim, mano, na real. É que nos vídeos eu não gosto de ficar falando desse jeito porque eu tenho medo que fique soando um bagulho meio obscuro, assim, tá ligado? Um bagulho meio... Enfim, eu tento tornar o bagulho mais claro possível, às vezes fazendo até brincadeira e tal, pra não ficar soando como se fosse obscurantismo, tá ligado? Mas, enfim, é isso, mano. Acho que eu sou um poeteiro. Eu sou um poeteiro natural. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Espero que tenham entendido alguma coisa. E desculpa aí se falei alguma merda. Estamos voltando aí na ativa. Tá tendo live toda semana lá na Twitch. E é isso, mano. Beijos e até a próxima. Tchau.